Fala, meus amores, como é que vocês estão? Ótimos e ótimas, né? Começamos 2026 já chutando a porta com o pé direito. Turma, seguinte, hoje eu vim falar aqui para vocês fundos imobiliários que eu não tiro da minha carteira, tá? E por que eu não tiro? Porque para mim são fundos resilientes, são fundos que estão se provando ao longo da história, já se prova, eu gosto de ver fundo, o histórico ali 5 anos, né? Para ter certeza. E turma, são fundos que para mim são como um porto seguro. Sabe aquele que você deita no travesseiro e faz, que sono? É esse, são esses aí que eu gosto, são fundos imobiliários que eu não tiro da carteira, tá bom, turma? Antes de eu falar aqui, hoje eu decidi abrir o jogo, tá? Abrir o jogo aqui com vocês e eu vou mostrar 5 dos que eu não tiro. Então, turma, antes de mais nada, você que tá aí, criatura, dá aquele seu like no vídeo, faz esse favor, ajuda a gente aqui como forma de agradecimento, já se inscreve no canal e também ativa o sino para que você fique aqui com a gente por dentro de tudo que está acontecendo no mercado. Pessoal, hoje eu vou direto, sem enrolação. O primeiro fundo é o KNR11. Gente, Grupo Kinea, melhor gestão que tem. Do Grupo Itaú, não tem conversa. O Grupo Kinea faz uma belíssima gestão. Esse fundo, pessoal, a gente fala que ele é híbrido. Por quê, Carol? Ele tem laje e ele tem galpão. Ou seja, ele fica ali, ele já é o coringa que dá aquele reforço. Mas, Carol, o KNR11 não paga tanto dividendo. Calma, criatura. Mas ele é um fundo que historicamente se prova e se prova muito bem, né? Cai. E que não cai, porque tem gente que fala, ai meu Deus, o KNR11 ele não paga tão dividendo, não vou comprar. Mas é um baita, foi o primeiro fundo que eu comprei, é um baita fundo resiliente, tá, turma? Então, ele atua nessas duas frentes, né? Que são as famosas lajes e galpões, né? Eu não tiro esse fundo da carteira, tá bom, pessoal? Tem inquilinos bons, mantém contratos com boas empresas, né? E para mim é um fundo muito considerável, com bons indicadores. Já atravessou crises em determinados momentos difíceis, né? E conseguiu ali, talvez tenha diminuído o dividendo, mas conseguiu se manter. É um fundo que consegue ter caixa e se manter, tá bom, turma? Olha só, já vamos direto aqui para a cotação dele? 159,01 a cota hoje. Dividendo de entregue, rendimento nos últimos 12 meses, 7,70%. PVP 0,97, estava muito menor, hein, Renan? Esse PVP estava bem menor. Ó, e ele tá barato, mas ele tá subindo 30,63%. É só você olhar o gráfico aqui, que maravilha. Ó. Ai, que gostoso de se ver, né? Ele tem uma quedinha aqui, mas já volta a subir. Esse é meu menino. Esse é meu KNR11. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal? A vacância, 3,86%. Física, tá ótimo, não me importa, o fundo é muito bom. A taxa de administração 1,25% ao ano. A gente vê aqui 303.491 cotistas e o valor patrimonial, olha que grande, 4,60 bilhões. Carol, pagou o último rendimento? Pagou 1,25 por cota, tá? Que é essa barrinha azul que a gente vê aqui que representa cada mês, né, turma? Nos últimos 5 anos, 7,59%. Vamos descer aqui, ó, ele tem 15 ativos na capital que gira muito a economia, que é São Paulo, Rio de Janeiro 4 e Minas 2. Olha o que a gente vê aqui, tem o Boulevard Corporate Tower em Minas, tem o Diogo Moreira aqui em São Paulo, Lagoa Corporate no Rio, Madison em São Paulo, Atenas também em São Paulo, Bela Paulista, quer dizer, tem bastante ativo bom, B Square, tem muito ativo bom, tem muito inquilino bom aqui, viu, turma? E aí a gente vê aqui a barra azul, olha só, essa barra azul mostra o quanto está ocupado, tá vendo aqui, ocupação. E aqui a gente vê o quanto que está vago, né? Tá aqui com um pouquinho vago, mas eu acho que isso aqui daqui a pouco preenche, tá, gente? Daqui a pouco eu falo, é bem próximo. O valor da cota hoje 159, aproximadamente, 0,1, e o valor patrimonial por cota 163, deveria valer 0,20. Inclusive ele já chegou aqui facinho, tá bem mais barata a cota. Agora, turma, eu falo muito para vocês sobre o exterior, porque a gente tem fundos imobiliários que a gente conhece aqui no Brasil, e lá fora, esses fundos imobiliários, muitos de vocês já ouviram eu falando aqui, são os REITs. Põe aqui o nome embaixo, REITs. Por quê, turma? Os REITs lá fora, eles têm várias funções importantes. Número 1, você se expõe a várias empresas.
Número 2, tem muito mais fundo imobiliário, né, os REITs lá fora. E número 3, você ganha dividendo em dólar. Ou seja, é um trio, é um combo que é muito completo, né? A gente vai olhar para o exterior, tem muita oportunidade boa. Na minha visão, é se blindar. Caramba, como assim se blindar? Se acontece alguma coisa no Brasil, você tem coisa lá fora, você tem dinheiro lá fora. Turma, isso aqui não é luxo, tá? Isso aqui é questão de sobrevivência, é questão de proteger sua carteira. E aí eu trouxe um aqui que eu gosto muito, tá? Que é o PLD Prologis, tá bom, turma? Esse é um REIT que eu não tiro por nada na minha carteira, né? Se você me acompanha, você sabe que eu bato muito na tecla de diversificação internacional, de proteção do patrimônio, de blindagem do patrimônio. Então, lá fora, pessoal, eu vou continuar tendo dinheiro. E é literalmente o maior, né? Investir na maior empresa logística imobiliária, tá, turma? Ela é um monstro, a gente fala que ela é um monstro listada na Bolsa de Nova York e componente aí do S&P 500. Olha só, a governança desse fundo é muito boa, tem segurança, a gente está falando de um REIT que é, na minha opinião, na minha carteira, intocável, tá, gente? É dono da infraestrutura do global do quê? Do e-commerce. Lá fora tem muito e-commerce. Aqui a gente tem, imagina lá fora, né? Como é grande. Se você passa lá, Amazon, FedEx, outro dia fui viajar, peguei um monte de coisa lá no FedEx, Walmart, muito provavelmente, pessoal, você vai ter passado por um produto que é um galpão ali da Prologis, tá? Agora, em 2026, para melhorar a nossa situação, ela está surfando uma onda que vai muito bem, que é a inteligência artificial, né, turma? Então, além dos estoques físicos, ela vai ter inteligência artificial. Olha só, eles estão convertendo e expandindo áreas para data centers. Isso é excelente. O que traz contratos aí de longo prazo, tá, turma? Que são importantes, de lucros mais altos, enfim, do que a logística tradicional. Vamos dar uma olhada? Olha lá, ele tem 20 ativos espalhados em 20 países. Na minha opinião, é uma proteção cambial, uma proteção de naturalmente em dólar. E aí a gente vê a cotação, 133,21 cents, a variação para cima, 26,03. A gente vê aqui o dividendo, né, o que ele entregou em dólar nos últimos 12 meses, 3,03%. E a gente vê aqui, ó, ele tem uma queda, teve um período que a gente teve uma queda grande aqui, e aí agora ele já volta a subir, ó, a cotação. E aí, pessoal, vamos dar uma olhada, ó, margem líquida, 36,70%, é excelente. Eu sempre dou um exemplo, né, turma? Por exemplo, para criar esse batom, você gastou R$10. Estou dando um exemplo, tá, turma? E aí você vai vender esse batom por 15. Você teve 5 ali de lucro. Agora, se você gastou 10 e você vende por 11, qual é melhor? Vender por 15, tá? Então, isso é margem líquida, é o quanto de dinheiro a empresa põe no bolso, a receita. Isso é importante. A gente vê uma margem acima de 10, 36,70. A gente vê aqui também, pessoal, a dívida dele é equilibrada, ele cresce receita nos últimos 5 anos aqui de 12,92%. E a gente vê um ROI de 5,61%, tá, gente? O ROI é baixo. Pessoal, o ROI aqui a gente está falando em dólar, tá bom? E aí, olha só, a gente vê aqui o dividend yield atual, né? Sempre paga, teve uma queda aqui, mas a gente está vendo que está sempre remunerando os cotistas. E aqui, turma, olha lá, a gente vê o patrimônio crescente, que é importante, o lucro e a receita também positiva. O que a gente quer num fundo? Patrimônio bom, lucro bom, receita boa, não endividado, né, extremamente endividado, sem motivo nenhum, e dividendo. Então, para mim, pessoal, ele faz isso e faz isso muito bem. Agora, turma, você vai me perguntar assim, Carol, como é que eu faço para investir, colocar meu dinheiro no exterior? Eu não tenho a mínima ideia, eu nunca fiz isso. E o primeiro ponto que eu quero esclarecer para vocês, pessoal, que você pode fazer isso, tá bom? Na palma da sua mão, inclusive. Com qual corretora americana eu faço isso? Com a Nomad, tá, pessoal? A Nomad tem mais de 1 milhão de clientes. A gente vê a Nomad crescer muito, tá? O que você vai fazer? Seguinte, baixa o aplicativo da Nomad, tá certo? Você vai achar facilmente, manda seus documentos, não tem taxa de abertura de conta. E aí você vai mandar seus documentos e lá na Nomad, cara, mas como é que fez? Eu abri minha conta, e aí? Você vai passar o seu dinheiro, né? Vai pagar um Pix, você vai gerar um Pix ali na Nomad, porque você tem uma conta corrente, uma agência. O Pix
Paguei no Brasil no meu bancão, etc. Joga esse dinheiro do seu bancão para Nômade, você vai ver lá câmbio e transforma em dólar. Quer dizer, não é impossível. Tá, turma? Carol, eu posso começar com quanto? A partir de $1, não é só para milionário. Carol, mas eu não sei falar inglês, e agora? A plataforma é em português. Tá bom, turma? Tem que começar a olhar para exterior. Tem belíssimas empresas, belíssimos REITs, belíssimos ETFs, turma. Não dá para ficar de fora. Blinda esse patrimônio. Protege, vai se proteger da inflação. Olha o real. Cara, eu já estava pensando, meu real não está valendo nada perto do dólar, dá até dó. Você pega um bloquinho, pega um bloco de real assim para ficar com assim de dólar, né? Então, turma, eu uso a Nômade, tá? E mais, por esse link que está aqui embaixo, tá? E por esse QR Code que a gente vai deixar na tela, quando você abrir sua conta ali, tem um código de convidado. Coloca ali Carol Dias 50, tá? O 50 é numeral, turma. Carol Dias 50, você pode ganhar até $50 aí de cashback na sua primeira conversão em até 15 dias. Já devia ter feito isso faz tempo, ó. 15 dias já tem que pular para 2 dias no máximo. Tá bom, turma? Então tá aí. Agora a gente vai para um próximo fundo que eu não tiro da minha carteira, que eu adoro, é o BTLG11. Turma, para mim, é um dos melhores fundos. Tá no top 2 aí, top 3 de galpão logístico. Galpão extremamente bem localizado, perto de São Paulo, bons inquilinos. É um fundo que tem uma boa gestão. Pessoal, eu não vendo por nada, tá? Não sei o que acontecesse um terremoto nesse fundo, né? Então, a grande maioria, porque o que eu falo que é importante? Diversificação, não gosto de fundo monimóvel, e em bons lugares, né? Que estejam bem localizados. E olha só, ele está no chamado raio 60 quilômetros de São Paulo. Isso é ótimo para as empresas, porque as empresas querem estar perto ali de São Paulo. Pessoal, olha, a gente está tendo muito e-commerce, né? A gente vai ter varejo com a queda da Selic, vai aumentar. Se Deus quiser, nós vamos aumentar essa economia. Com a queda da inflação, vamos melhorar mais ainda. Então, eles fizeram recentemente uma reciclagem de portfólio que foi muito positiva, né? Com galpões que já têm ápice aí de valorização. Então, quer dizer, puderam comprar ativos novos e isso deu muito mais potencial ali para o fundo. Turma, vamos dar uma olhada aqui. Investidor 10, olha lá, 102,49 a cota, entregou um rendimento de 9,18% nos últimos 12 meses, que a gente chama de dividend yield. PVP está no preço justo, tá 1. E a gente vê aqui, mas está subindo ainda, 22,76%. A gente vê a vacância aqui em 3%, o fundo, ó, redondinho, para mim essa vacância é mínima. Só investe, turma, no segmento de indústria, galpão, né, logístico. Taxa de administração 0,90 ao ano, né? 0,90% ao ano. E aí a gente vê um valor patrimonial enorme, 5,49 bilhões. E pagou o último rendimento sim, Carol. 0,79 por cota. Olha aqui, né? A gente vê as barrinhas azuis. O dividend de atual 9,18 e o médio em 5 anos 8,77. Aí a gente vê aqui, ó lá. São 25 ativos em São Paulo. A gente vê um no Rio, um em Pernambuco, um em Minas, um no Ceará e um em Santa Catarina, tá, gente? A gente vê BTLG Navegantes, BRF Fortaleza, BTLG Araçatuba, Natura São Paulo, BTLG Hortolândia, Jundiaí, Dengo, que aliás o chocolatinho da Dengo é bom demais, BTLG Cajamar, gente, tem muito, mas muito, muito galpão aqui, tá? Aqui a vacância, essa parte cinzinha aqui, ó, né? Para mim, 3% para esse fundo. Moleza isso aqui, vou ocupar rapidinho. E a ocupação é essa parte azul. Descendo um pouquinho, eu vou falar de um próximo fundo sem enrolação, que eu gosto muito também, que é o XPLG11, tá? Ele é um fundo de galpão também. Esse fundo, pessoal, eu tenho outros, tá? Eu tenho o HGLG, que eu gosto muito, tenho o BTLG, que eu gosto muito. E esse fundo, pessoal, ele é um dos mais conhecidos. Muita gente ouve falar do XPLG, tá? Ele foca em galpões que são de alto padrão, tá certo? Os chamados ativos que são classe A, que são os melhores ali. E o que eu gosto nele? A diversificação, pessoal. Olha muito se é diversificado, tá bom? Olha só, a gente vê aqui, né? Leroy Merlin, Renner, Panasonic como inquilinos, né? Então, é um exemplo para mim de estabilidade, me deixa segura geograficamente mais ainda. Então, turma,
é um fundo que eu não tiro da carteira. Tá aqui, cotação R$ 103,27, o rendimento pago nos últimos 12 meses, 9,53%, o PVP está em 0,98, mostrando um pouquinho de desconto, e está subindo, né, 25,45%. A gente vê aqui, ó, taxa de administração, 0,95% ao ano, tem um número grande de cotistas, quase aqui 335 mil cotistas, a vacância está em 4,60%, baixando a Selic. A gente vai ver esses galpões subirem mais ali, terem mais inquilinos. Valor patrimonial, 4,22 bilhões, e pagou o último rendimento, sim, por cota, 0,82 centavos. Aqui a gente vê a diversificação, ó. Em São Paulo, 7, Rio, 3, Rio Grande do Sul, Minas e Pernambuco, 2, e Santa Catarina, 1. E a gente vê aqui, ó, tem Leroy, tem Multimodal, tem Ribeirão Preto, tem Renner, tem B2W, tem o HGLG, tem Mercado Livre, que é uma potência, né? Panasonic, e aqui a gente vê a barra azul, que é a ocupação toda. E aí aqui o marronzinho, que é a vacância, né? Ó, já diminuiu, tava aqui, ó, junho, quase 8%, já tá em 4,6%, ou seja, diminuiu, né? E aí, pessoal, eu trouxe também um fundo de papel, que eu gosto, que é o VRTA11, tá? Quem faz a gestão é o Grupo Veritá. Olha só, pessoal, a gente está entrando aqui num fundo de papel. É o que eu falo, o VRTA, ele tem uma estratégia de pouco mais de risco, né? Então, da minha carteira não sai, por quê? Porque eu já estudei, eu tenho fatos muito importantes desse fundo, acho que é um fundo que entrega bem. Mas, às vezes, você que está começando, tem fundos de papel, talvez que você fale, poxa, para mim eu acho mais tranquilo, né? E ele atua na estratégia que a gente chama de high grade, né? São boas dívidas, né? Empresta dinheiro para grandes projetos, isso é importante. Ele não busca um risco desnecessário, né, gente? Ele busca segurança de crédito aliado com uma rentabilidade boa. Ele é um equilibrador, né? Porque na minha carteira eu tenho um fundo de galpão, eu tenho um fundo de laje e eu também tenho um fundo de papel. Aí, pessoal, no cenário de 2026, o IPCA mais controlado, né? Quando a gente vai ver ali o IPCA mais, a gente espera mais controlado, é um ponto de atenção para o investidor também, que é o VRTA ser um escudo, né? Por quê? Porque ele é indexado aqui a maior parte a IPCA. Pessoal, olha só, ele é um fundo veterano, ele está na bolsa desde 2011, né? Tem gestão, sabe fazer, mas é o que eu falei. Ele é um pouco mais arrojado, tá? Ele tem dívidas mais arrojadas. Então, a gente tem que falar isso para vocês, porque às vezes a pessoa prefere ir num outro fundo de papel, mas, né, começa ali por um MXRF11 e não tem problema nenhum, tá bom? Tá tudo certo, não tem problema. Olha lá, a cotação hoje 79,98, o VRTA11 pagou 12,75% nos últimos 12 meses. O PVP de papel a gente leva muito a sério, arrisca o 1, né? Tá 0,95, então tá barato e tá subindo, ó, a gente vê aqui a subida, né? No gráfico, 20,56%. Olha lá, pessoal, a gente vê o último rendimento pago, pagou 0,85 centavos por cota. A gente vê o valor patrimonial que é importante, 1,31 bilhão, e é um fundo de papel com uma taxa de administração de 1% ao ano. E olha aqui a barrinha azul, né? Tá vendo? Ele tem momentos que paga mais, né? Poucas oscilações, mas tem. Por isso que a gente fala, né? Que ele tem ele é bem diversificado, high grade, mas tem essas oscilações. Nos últimos 5 anos, turma, a gente vê aqui 12,15% dividend yield médio. E aí, turma, é o que eu falo sempre, né? Olha só, o valor da cota hoje 79,98, mas por todos os papéis, todas as dívidas, por tudo que ele teria, né? Ele deveria valer 84,33, tá bom? Eu sempre falo, turma, que fundo imobiliário é para quem quer ter o quê? Aluguéis todos os meses no bolso. Carol, mas eu começo com 10, mas amanhã são 100. Tem juros compostos, amanhã são 200, 500, 1.000. E aí, quando você vai vendo, pessoal, vai virando uma bola de neve, reinveste os dividendos. Por quê? Vai fazer parte da sua aposentadoria. Imagina lá na frente você ganhar, né? 1.000, 2.000, tomara que seja 1 milhão por mês.
sem fazer nada, porque você investiu e virou bola de neve, foi fazendo efeito bola de neve. Tá bom, gente? Pensa sempre na sua aposentadoria, turma. Você que às vezes fala, vou depender do INSS, toma muito cuidado. Tá bom, turma? Sempre pensa em você trabalhar, ganhar dinheiro e investir bem o seu dinheiro. Tá certo, pessoal? Eu sempre falo, né, Renan? Voa Brasil, quem investe, futuro agradece. Fiquem com Deus, principalmente, e um beijo de luz. Tchau, tchau, turma.